Bom dia a todos vocês. Bom dia aos que eu ainda não dei o bom dia. Ah, em Espiritismo nós aprendemos que o planeta Terra, onde nós habitamos, o plano Terra, é um lugar de expiações e de provas. Né? A gente ouve muito a esse respeito. Provas no sentido de que nós estamos sempre enfrentando desafios que vêm nos mostrar exatamente em que ponto nós já estamos, para mostrar o que nós precisamos trabalhar ainda em nós para dar um passo adiante em nossa evolução. Então as provas se apresentam com esse objetivo. E as expiações representam aquelas situações em que nós não podemos mudar pela nossa vontade. Nós poderemos dar exemplos simples de, por exemplo, quando nascemos com alguma deficiência física ou mental, né? Ou outras situações em que nós não podemos modificar, nós temos apenas que vivê-las da melhor maneira possível. Isso quer dizer para a gente que a Terra não é exatamente um lugar onde nós viemos passar férias, né? Mas um lugar onde a gente veio para enfrentar desafios. Né? A gente faz isso todos os dias, enfrentar desafios. E esses desafios às vezes são mais fáceis de se lidar com eles e às vezes são mais difíceis, né? Aqueles mais fáceis aquelas situações da nossa vida que são mais simples, a gente tenta passar por elas, e outras situações mais difíceis, às vezes a gente tem que simplesmente aceitar, quando a gente não pode mudar, né? Mas dessa forma a gente vai enfrentando os desafios. Isso quer dizer, né, que quando esses problemas eles se tornam um pouco mais complicados da gente lidar com eles, eles se transformam muitas vezes em crises na nossa vida. Crises existenciais, crises de relacionamento, né, crises financeiras, problemas com os filhos, problemas com os pais, problemas no local de trabalho. Né? Às vezes são crises que são identificadas como crises porque elas são desafios, são problemas que duram um tempo maior, têm uma extensão mais longa. Né? E dessa forma, como todos nós passamos, né, por algumas vezes, né, por situações como essa, nós podemos concluir que todos nós, em algum ponto de nossa vida, nós precisamos e buscamos ajuda. Uma coisa que é importante entender, sob a luz do Evangelho, sobre esse assunto, da ajuda que nós buscamos, é que a ajuda que nós precisamos e que nós, porventura, busquemos, ela sempre, sempre, sempre está disponível para nós. Claro que isso não são palavras minhas, né? Não sou eu que estou revelando aqui uma verdade. Mas se formos no Evangelho de Jesus, na parte, por exemplo, do Sermão da Montanha, quando Jesus falava para aquelas pessoas, se observarmos cada ensinamento que ele passou, nós vamos perceber que alguns daqueles ensinamentos, eles tinham um caráter maior do que um ensinamento simplesmente. Ele estava, em alguns momentos do Sermão da Montanha, revelando algumas leis. E uma dessas leis que ele revelou foi: toda vez que nós batermos, a porta se abrirá. Que nós busquemos e nós encontraremos. E toda vez que nós pedirmos, nós vamos obter. Né? Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Mostrando que ele não fez nenhuma pré-condição para que isso acontecesse. Ele não acrescentou após isso que, para que isso aconteça, a gente tenha que merecer, ou que a gente tenha que ter algum crédito, ou que a gente tenha que possuir alguma coisa em especial, ou alguma situação especial para que a gente pudesse conseguir aquilo que a gente está buscando, a ajuda que nós estamos procurando. Né? E a confirmação disso foi o que ele disse depois. Né? Ele disse: qual de vós, tendo um filho, que peça um pão, né, vós vos darei
eu não sei usar na quinta pessoa, então vamos lá. Qual de vocês que tenham um filho e que lhes peça um pão, que vocês vão dar a ele uma pedra? Ou que que pedindo a vocês um peixe, vocês vão dar a ele uma serpente? Quer dizer, com essa complementação, Jesus deixou bem claro que é uma lei. Toda vez que nós buscarmos, toda vez que nós pedirmos, nós vamos obter. Mas aí então a gente pergunta, né? Por que nem sempre, ou muitas vezes, a gente não vê essa ajuda chegando quando estamos em tribulação e nos voltamos para Deus para pedir uma resposta? Por que essa ajuda não chega para nós? Ou pelo menos não a vemos? E a resposta é simples. Porque essa ajuda, ela na maioria das vezes, ela não vem para nós da maneira que nós esperamos. Ela não vem para... porque as coisas que nós esperamos estão vinculadas a tudo aquilo que são as nossas heranças, né? As nossas heranças educacionais, as nossas heranças culturais, as nossas heranças religiosas, o nosso sistema de crença, tudo aquilo que a gente espera e que está em nós, que existe dentro de nós como tendências. Então a ajuda que vem para nós não vem para confirmar essas tendências, né? E nem para nos deixar no mesmo ponto em que nós estamos. Ela vem justamente para ajudar para que nós possamos liberar o nosso potencial interior, né? Não criando uma relação de dependência com a ajuda que chega, mas liberando o nosso potencial interior e nos ajudar a dar o próximo passo. Porque normalmente os problemas, as crises, né, que chegam em nossa vida, que acontecem em nossa vida, elas estão relacionadas a situações de nossas vidas em que nós nos encontramos estagnados. Então é preciso que a gente saia daquele ponto, daquele lugar onde nós estamos. Então o objetivo com que a ajuda maior vem, o nosso auxílio, é para nos fazer nos mexer. E é muito importante que a gente compreenda isso, porque compreendendo melhor como que as ajudas funcionam a nosso favor, nós poderemos estar numa condição de colaborar de uma forma mais efetiva e mais consciente com o processo, né? André Luiz, o espírito André Luiz, em um dos seus livros, ele coloca uma coisa que nos faz pensar. Do ponto de vista do espírito, né, agora, ele diz o seguinte: é preciso muita renúncia e muita coragem por parte daqueles que ajudam aqueles outros que não têm consciência de como a ajuda, como que a ajuda é efetuada. Então a nossa inconsciência a respeito de como essa ajuda pode chegar até a gente, dificulta muito o processo deles nos ajudarem. Então é bom a gente ter isso em mente, de como isso acontece, não somente para que a gente possa colaborar, mas para que a gente possa também criar, né, em torno de nós uma possibilidade para que isso aconteça, né? Nós vemos, por exemplo, numa outra passagem do Evangelho, em João, um capítulo que ele é pequeno, mas ele traz muita coisa dentro dele. Ele traz muitos ensinamentos interessantes nesse aspecto. João conta que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Vocês devem bem conhecer essa passagem. E ele passou por um lugar chamado Porta das Ovelhas. Esse lugar tinha uma peculiaridade muito interessante. Havia lá uma piscina, né, um tanque, que reunia em torno daquele tanque várias pessoas necessitadas. Aleijados, coxos, cegos, pessoas que acreditavam que, de tempos em tempos, um anjo descia e movimentava a superfície das águas daquele tanque. E a pessoa que conseguisse entrar naquele tanque, fosse o primeiro a entrar naquele tanque, seria curado de todas as mazelas.
todas as doenças, todas as suas imperfeições físicas. Então as pessoas acreditavam nisso e se reuniam lá em torno desse tanque. Então quando Jesus chegou lá naquele tanque, ele viu um homem deitado e ele sabia que aquele homem estava doente há 38 anos. Bastante tempo, né? A passagem não fala a idade daquele homem. Então a gente não sabe se essa doença foi de nascença ou se ele teve essa doença durante um período da vida dele. Mas a verdade é que Jesus sabia que ele estava naquela condição por 38 anos, conforme João conta. Jesus, em meio a todas aquelas pessoas doentes, se dirige a esse homem e pergunta a ele: você quer ficar curado? O homem imediatamente colocou-se em posição defensiva e disse em retorno: mas Senhor, eu não tenho ninguém que me leve daqui até o poço, até as águas. Então, quando as águas se agitam, muitos já chegaram antes de mim, e quando eu chego lá, já é tarde demais. Então Jesus lhe retornou a palavra dizendo: pois levante-se, pegue a sua cama e vá. O homem levantou-se, pegou a cama dele, já se sentindo bem melhor, e foi-se. Assim conta João, certamente de uma maneira resumida, né? Algum tempo depois, Jesus encontrou com esse homem no templo, né? E vendo ele já recuperado, dirigiu-lhe novamente a palavra, dizendo: vês que agora você está sentindo muito melhor? Pois não peques mais, para que não lhe suceda algo pior. Vamos voltar então à fita agora lá no início e vamos analisar o que aconteceu dentro desse período. O que esse ensinamento nos traz, principalmente em termos simbólicos. Jesus viu esse homem e ele sabia que ele estava há 38 anos naquela condição. Se ele, no final da passagem, ele disse ao homem que não pecasse mais, significa que Jesus sabia que ele era um pecador, né, na concepção da palavra. Era uma pessoa que teria entrado naquela situação por consequência de alguma coisa que ele teria feito, ou de algumas coisas que ele tivesse feito em sua caminhada. O que faz com que a gente confirme, então, o que foi dito antes. Sabendo que ele era um pecador, né, significa que não há uma pré-condição para que ele recebesse ajuda. A ajuda estava disponível para ele. Mas veja que ele estava esperando que a ajuda viesse de uma forma. Aí nós lembramos de novo as nossas heranças religiosas no caso desse homem. Ele só acreditava que ele seria curado se ele fosse o primeiro a entrar naquela água. Não havia outra opção. A única forma que ele enxergava era aquela. E ele sentia, apesar de ter a esperança, por isso ele se mantinha naquele lugar, ele se sentia impotente de receber alívio para a sua situação, porque ele não tinha condição de chegar no poço, né? Então veja as nossas crenças. Nós esperamos que a ajuda venha daquele jeito. Se ela não vier, se ela vier de outro jeito, a gente não a reconhece e perde a oportunidade, né? E aí ele continua. Ele chega para o homem e pergunta: você quer ser curado? Algumas outras traduções dizem: você quer ficar bom? A questão é, nós queremos, né, aí vem a questão, nós queremos ser curados? Nós queremos nos livrar dos nossos problemas? Há muitas pessoas viciadas em droga que elas não estão a fim de se livrar das drogas. Há muitas pessoas viciadas em álcool que não estão a fim de se livrarem do álcool. Há muitas pessoas viciadas em pornografia que não estão a fim de se livrar da pornografia. Há muitas pessoas viciadas ou acostumadas com determinados procedimentos, atitudes, determinada zona de conforto que não estão a fim de sair de lá. Então a primeira pergunta é essa: nós queremos realmente a ajuda que nós estamos buscando? Né? Dizem que quando nós buscamos uma ajuda, nós primeiro temos que fazer duas perguntas a nós mesmos, antes de buscar a ajuda. A primeira é: eu quero mudar a minha vida?
Porque, como a gente disse antes, uma ajuda que chega para nós, ou os problemas que chegam para nós, eles chegam em virtude de algum aspecto da nossa vida estar em um processo de estagnação. Então nós precisamos realizar uma mudança. E todos os problemas, eles pedem por mudança. As crises existenciais, de todos os aspectos, elas nos pedem algum tipo de mudança. Então, a primeira pergunta antes de querermos pedir ajuda é: nós queremos mudar a nossa vida? Estamos dispostos a isso? Porque se não estivermos, não vamos incomodar aos outros pedindo a eles que façam alguma coisa por nós, porque nós mesmos não queremos fazer nada por nós mesmos, né? A segunda pergunta que vem daí é: onde eu estou? Se eu estou vindo aqui para o Centro Espírita, por exemplo, e eu não sei onde fica, eu perguntaria ao André, eu ligaria para ele e falar: André, onde fica o Centro Espírita? Qual o endereço que eu preciso chegar lá? Qual a primeira pergunta que o André iria me fazer? Aonde você está? Porque ele só poderia me dar direções se ele soubesse onde eu estou para poder me direcionar a partir dali. Tá certo? Então a segunda pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos: aonde eu estou? Olhar para dentro e perceber: nós precisamos de ajuda? Sim. Qual a ajuda que eu preciso? Quais são as minhas dificuldades? Então precisa haver uma aceitação de que eu tenho o problema primeiro. Né? Porque muitas pessoas, parece redundante dizer isso, mas muitas pessoas vão procurar uma ajuda, mas vão cheio de orgulho. Né? Às vezes a pessoa vai procurar uma ajuda querendo servir de ponte. Eu vim procurar ajuda porque o meu marido, ou porque os meus filhos, na verdade a pessoa está precisando de ajuda. Né? E aí a gente precisa de ter essa consciência. Onde estou? Eu preciso dessa ajuda? Por quê? Né? E aí a gente tem que deixar de lado o nosso orgulho, a nossa arrogância e aceitar que realmente temos o problema. Então, se nós temos o problema, aí e nós o reconhecemos, aí fica mais fácil. Fica mais fácil da gente pedir. Né? A gente tem uma abertura, né? para que essa ajuda chegue até nós. Nós vemos, por exemplo, que uma outra etapa desse processo é no final da passagem, quando o homem se levanta, toma a sua cama e segue. Então nós vemos que aí há por parte dele uma ação. Nós percebemos que buscar e achareis, pedir e abrir-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, pedir e obtereis, são 3 verbos. Né? Começam com 3 verbos: pedir, buscai e batei. E os verbos, como nós conhecemos, né, a língua, representam ação. Então é necessário que a gente tenha uma ação pela nossa parte. Então o ato dele se levantar, se erguer, né? Se a gente trocar a palavra por se levantar por se erguer, ela toma um novo aspecto. Então o homem se ergueu, né? Tomou a sua cama, que nós poderemos representar essa cama como as nossas responsabilidades, e foi em frente. Então nós nos erguemos para a vida, nós tomamos a nossa responsabilidade, a nossa vida em nossa mão e seguimos em frente. Essa foi a atitude dele. E aí a gente pergunta: será que se ele não tivesse tido essa atitude, a cura dele teria se efetivado? Né? Será que se ele tivesse ficado ali no chão deitado e tentando explicar para Jesus: eu quero sim, eu quero ser curado sim, mas eu estou nessa situação há 38 anos, mas o meu problema é deste tamanho, né? Mas eu não tenho como encontrar uma solução, certamente a cura não teria se efetivado, tá certo? Então nós percebemos que a maioria das vezes nós esperamos que a ajuda venha do exterior para nós, de fora para dentro. Nós podemos fazer uma comparação aqui bem simples, bem corriqueira, com aquela história daquela mulher que ela estava bastante acima do peso e ela decidiu que ela precisava fazer alguma coisa para que ela pudesse ter mais saúde. Então ela encontrou com uma amiga na rua e disse para a amiga: não, eu tomei uma decisão, minha resolução de New Year vai ser entrar numa academia.
Então eu vou começar a frequentar uma academia. E ela vai para a academia várias vezes, né? Então, um tempo depois, ela encontra com a mesma amiga e a amiga toda desconfiada, né? Porque não observou mudança nenhuma. E aí, você foi para a academia? Você fez a sua... Você pôs em prática o seu plano que você estava querendo... Que você fez, né? No início do ano? Aí ela explica, bom, o problema é o seguinte. Eu fui várias vezes na academia. Mas eu cheguei lá e ninguém fez nada por mim. Mas do lado da academia tinha uma lanchonete e tinha umas coisas muito gostosas lá. Então, para não perder o meu tempo, eu pelo menos dei a mim mesmo alguma coisa que realmente me faz feliz. Né? Então, dessa forma, os aparelhos estavam lá todos à disposição dela. Né? Mas ela esperou que alguém fizesse alguma coisa por ela, e não ela mesma, né? Ela tomasse as suas. Dessa forma, ela com certeza, com essas resoluções que ela tomou, ela com certeza ela conseguiria mudar a forma física dela. Mas não exatamente na forma que ela estava esperando, né? Ia ficar um pouco diferente, mas não como ela estava esperando. Então nós percebemos que a gente espera que a ajuda venha de fora. Mas é preciso que da nossa parte haja uma ação. Haja uma ação. Né? Porque quando nós agimos, nós começamos a nos movimentar, nós criamos um campo vibracional em torno de nós que torna possível que as ajudas cheguem até nós. Nós mudamos a nossa frequência vibratória no ato de nos movimentarmos, né? De sairmos do ponto onde nós estamos. Nós mudamos a nossa frequência vibratória e permitimos que as ajudas ou se aproximem de nós, ajuda externa, ou que emerja de dentro de nós, do nosso mundo interior, uma ajuda interna. Né? André Luiz, vocês todos devem estar bastante acostumados com a história de vida dele. É um espírito que escreveu mais de vários livros, né? Uma extensa obra através do médium Chico Xavier. Ele, no seu primeiro livro, que é um dos mais lidos, que é O Nosso Lar, ele conta a sua história. É uma história que, apesar de ser muito conhecida para nós aqui, seria interessante a gente lembrar alguns detalhezinhos só para a gente poder ampliar esse conceito que a gente está trazendo. E ele falava muito, André Luiz falava muito, a respeito da sintonia, da necessidade da sintonia. Então ele coloca nesse livro Nosso Lar a situação dele. Ele considerava ele mesmo, tendo vivido aqui no plano Terra no início, né, na primeira metade do século passado, ele considerava ele a si mesmo um homem comum de sua época. Ele teve em sua mocidade os vícios comuns de sua época. Ele tinha uma carreira de médico, ele tinha uma vida social e ele tinha uma família. Ele tinha esposa, ele tinha filhos, a quem ele proveu todo a questão material com bastante conforto. Mas ele diz para nós, no seu livro Nosso Lar, que, apesar de tudo isso, ele tinha algumas questões. A primeira delas é com relação à família. Ele, apesar de ter uma família que para a sociedade era uma família que tinha tudo, ele mesmo tratava aquela família dele com bastante egoísmo. A família dele sofria pelas questões, pela postura dele egóica dentro daquele quadro familiar. Fora da família, ele tinha uma vida paralela e ele frequentava lugares bastante questionáveis. Tanto que, em um determinado ponto da vida dele, todas essas questões, esses padrões mentais em que ele se colocou dentro de casa, fora de casa, nesses lugares que ele frequentava, foram minando a saúde dele. E, em certo momento da vida dele, a sífilis se fez presente e as células cancerígenas começaram a crescer no intestino dele. E ele diz no livro o seguinte:
que se ele não tivesse vivido naquele padrão mental que ele viveu, aquela doença que ele adquiriu não teria sido difícil de ser tratada. Mas por causa do padrão mental em que ele se mantinha, a situação somente se agravou, provocando aí o seu desencarne. E uma vez passando para o outro lado, como vocês conhecem a história, ele se viu num lugar bastante difícil, uma situação bastante complicada, aonde ele não conseguia enxergar muito bem, porque o lugar era muito escuro, e havia muitas vozes o perturbando e o chamando de suicida. E ele dizia, não, eu não posso ser suicida. Eu me lembro muito bem na sala de operação, os médicos me operando, eu ainda relembro, eu ainda posso até sentir a picada da agulha, da anestesia. Eu morri numa mesa de operação, eu não sou suicida. Né? E mais tarde ele vai entender que toda a forma como ele se comportou durante a vida, toda a forma como a forma como ele levou a vida dele, o direcionaram para aquela situação. Certo? E aí nós perguntamos, o fato dele ter ido para um local de trevas, de sofrimento, foi uma punição que ele recebeu por causa da forma como ele viveu? Né? E a resposta, logicamente, é que não. Porque Deus não... A palavra em inglês é rule. Deus não rule the world. Deus não... Como? Não castiga. Deus não dirige o universo, Deus não coordena o universo através das emoções. Tá certo? Ele não é um ser que se sente ofendido pelo fato da gente não ter feito as coisas certas aqui na Terra. Ele não é um ser que vai nos punir se a gente tiver feito alguma coisa que ele não gostou. Então não é através das emoções que ele administra a vida. Né? Pelo contrário, ele respeita a decisão de cada criatura na Terra de ir para o lugar onde bem lhe aprouver após a desencarnação. Então é uma decisão nossa. Para onde nós quisermos ir, será uma decisão nossa. O problema nessa questão é que essa decisão não é tomada na hora do desencarne. Essa decisão é tomada muito tempo antes, quando nós decidimos o tipo de vida que a gente quer levar aqui na Terra. Então, a partir daí, é que a gente vai construindo a nossa casa do outro lado. Né? Nossa casa no sentido abstrato da palavra, tá? Por favor, não confundam com as aquisições materiais que algumas religiões no passado, né, pregavam. Então, a partir do que a gente vive aqui, das decisões que nós tomamos, é que nós escolhemos para onde nós vamos após a desencarnação. E muita gente talvez ainda de dizer, muita não, eu diria a maioria das pessoas encarnadas na Terra hoje, como eu posso escolher o lugar se eu vou, se eu não sei o que existe após a morte? Não é mesmo? A gente vê muita gente dizendo isso. Bom, o fato é o seguinte, as notícias que nós temos a respeito do plano espiritual, o que existe no plano espiritual, elas estão na Terra pelo menos há 250 anos. Pelo menos. Né? Jesus falou de um reino de Deus. E ele falou de uma forma muito ampla e abstrata. Né? Mas, ainda nos anos de 1700 e alguma coisa, mais especificamente no ano de 1758, o sueco Emanuel Swedenborg, ele escreveu os primeiros livros a respeito da vida no plano espiritual. Vejam bem, 100 anos antes de Allan Kardec. Ele escreveu, por exemplo, que no plano espiritual existem comunidades reunidas em forma de cidades. Ele escreveu, por exemplo, que as crianças, ao chegarem no plano espiritual, elas vão para um local específico porque elas precisam ser acompanhadas em seu desenvolvimento. Elas não se transformam em adultos assim que morrem. E trouxe várias notícias para a gente a respeito disso. 1758, através do seu livro Céu e Inferno. Né? 100 anos depois, os espíritos vêm em massa ao planeta, se manifestam e contam, através de vários médiuns,
como é a vida no plano espiritual. O que nós podemos esperar? O que nós devemos tomar de importante em nossa vida? Porque essa é a questão. Essa é a questão chave do conhecer o plano espiritual. É saber o que é importante, ou melhor, é saber ao que dar importância nessa vida aqui. Nós temos uma referência melhor sobre o que nós devemos dar importância nessa vida e o que nós devemos simplesmente viver porque é uma coisa aqui da Terra, mas é uma coisa que a gente deve viver sabendo que aquilo é uma coisa passageira e que não vai nos adicionar, nos acrescer nada. Então, 100 anos depois, vêm os Espíritos e Allan Kardec faz essa compilação através do Livro dos Espíritos, nos contando ainda mais detalhes. Inclusive, ele entrevista Swedenborg como espírito em uma de suas publicações da Revista Espírita e pergunta a ele: todas aquelas coisas que você disse eram verdade? Eram daquele jeito mesmo? E Swedenborg diz: não, nem todas. Em muitas delas eu me enganei. Mas as informações estão ali. E Allan Kardec, por curiosidade, não pergunta para ele, né? Então, como é então? Já que o que você disse, né? Mas naquela época ainda não era a hora da gente saber. Os espíritos dizem, e no livro do Céu e Inferno a gente encontra os espíritos se referindo a essa questão, a esse assunto, dessa forma. Aqui nós dizemos até onde nós podemos dizer. Não era hora ainda da gente conhecer esses detalhes. Quase 100 anos depois, quase 100 anos se passaram, em que já estávamos mais acostumados com as ideias da reencarnação, da vida após a morte, para que, através do médium Chico Xavier, André Luiz viesse nos trazer e nos explicar detalhe por detalhe como que é a vida no plano espiritual, próximo à Terra. Porque também nós ficamos ainda aqui próximo à Terra, não sabemos ainda o que está muito ainda distante da Terra. Então ele nos conta a mesma coisa que o Swedenborg começou a dizer lá, que existem cidades, que existem colônias, que existem atividades, que nós continuamos o nosso trabalho, que não vamos ficar lá em processo de beatificação, né? De beatitude, vamos trabalhar, continuar o nosso trabalho. Outro dia, conversando com uma colega de trabalho, eu falando sobre isso com ela, ela disse: mas se eu vou continuar a trabalhar do outro lado... Aí eu falei assim: mas não se preocupe, porque os Espíritos dizem o seguinte: quando nós estamos no plano espiritual, se nós não quisermos fazer nada, ninguém vai nos obrigar a fazer. Nós podemos viver na ociosidade. Ninguém vai nos obrigar a fazer nada. A questão é que, como espírito, nós rapidamente nos sentimos boring, aborrecidos, né? E nós queremos fazer alguma coisa. Então não se preocupe com isso. Você vai querer fazer alguma coisa, né? Então nós percebemos que é uma questão de sintonia, como André Luiz vem dizendo nas obras dele. André Luiz, quando estava naquela situação difícil, ele ficou por muitos anos naquela situação. Até um dia, né, como ele nos conta, em que ele finalmente abaixou o orgulho, né, e resolveu lembrar que na vida existe um Criador. E se dirigiu ao Criador, né, em prantos, um pranto que ele diz ter lavado todas aquelas escamas, né, ter tirado aquelas escamas do orgulho, né, da arrogância que ele tinha. E fez com que a vibração dele mudasse, mesmo que pouquinho ainda, mesmo que em pequeno grau. A vibração dele mudou um pouco. E ele já começou a ver na frente dele uma claridade. E através daquela abertura, o mentor espiritual, Clarencio, chega até ele. Consegue finalmente chegar até ele. Porque ele estava ali já há bastante tempo. A ajuda que ele precisava já estava disponível há muito tempo. Mas não havia como chegar até ele. E aí, finalmente, Clarencio chega e ele estende a mão. Né? Então, nós percebemos que a questão da sintonia é muito importante. E aí nós pensamos, mas como seria que a gente vai fazer isso aqui na Terra? Vamos trocar isso em coisas, um jeito mais prático de ver isso, né? Bom, nós sabemos que encarnar na Terra é um contrato de risco. Pelo fato de que nós não nos lembramos dos detalhes desse contrato.
E segundo os Espíritos, a maioria de nós não cumpre todas as cláusulas na íntegra, né? Então é um contrato de risco, porque nós podemos vir e podemos complicar ainda mais a nossa situação. É preciso ter coragem, né, para reencarnar na Terra novamente. Mas existem 3 cláusulas nesse contrato que qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento espiritual, ela é capaz de cumprir. E elas não são difíceis de ser cumpridas. E ao cumprir essas 3 cláusulas, nós vamos pelo menos nos livrar de problemas do outro lado da vida, né? Claro que cada um de nós tem a sua programação, tem os seus programas estabelecidos, coisas que nós precisamos reharmonizar com as pessoas que convivem conosco, na família, programas que nós viemos cumprir aqui na Terra para nos fazer dar um passo à frente daquele ponto que nós nos estagnamos, né? Temos os nossos karmas que nós precisamos expiar, né? No sentido da palavra que nós colocamos no início, as coisas que nós não podemos mudar. Cada um tem a sua história, mas essas 3 cláusulas desse contrato, elas são fáceis de cumprir. A primeira, e óbvia, nós temos que sobreviver. Nós temos que lutar pela sobrevivência desde o primeiro dia que chegamos aqui. Certo? A segunda, nós precisamos trabalhar para melhorar a nossa condição espiritual e sermos pessoas melhores. Qualquer movimento que nós fizermos nessa direção, melhorar a nossa condição espiritual e sermos pessoas melhores. Tá? Isso engloba, claro, um monte de coisa, mas qualquer movimento simples que a gente fizer nessa direção. E a terceira cláusula, jamais, de forma alguma, cruzar de volta a ponte que nos trouxe até aqui antes da hora programada. Foi o que aconteceu com o André Luiz, por exemplo, né? Então, André Luiz, ele cumpriu bem a primeira cláusula do contrato. Ele sobreviveu, ele teve uma condição de vida razoavelmente boa, ele deu à família dele uma condição razoavelmente boa. A segunda cláusula, ele falhou feio, e foi o problema dele. Ele falhou feio, porque ele não procurou de forma alguma melhorar a sua condição espiritual. Ele mesmo diz isso nos primeiros capítulos do livro Nosso Lar. As questões religiosas, as questões morais para ele eram coisas que não pertenciam à realidade dele. E a terceira cláusula, ele falhou também, porque ele voltou, ele cruzou de volta a ponte no momento anterior ao previsto. Por isso ele se encontrou numa situação difícil, foi uma escolha de vida dele. Agora, se nós queremos aqui na Terra fazer somente o básico, é isso que nós precisamos fazer, cumprir essas 3 cláusulas. Mas o básico talvez não nos leve muito adiante daquilo que nós viemos procurar, da situação em que nós já nos encontramos. Então seria importante que a gente despendesse um esforço maior. Porque se nós vemos através da literatura, nós conhecemos através da literatura os locais que nós podemos estar, as situações em que nós podemos nos encontrar após o desencarne, considerando que essas situações já começam a ser formadas e adquiridas através da nossa vida aqui na Terra, nós vamos ver que qualquer felicidade, qualquer satisfação imediata que nós possamos ter aqui na Terra, ela não é nada comparada ao que nós podemos ter no sentido das alegrias espirituais. Certo? Isso nos ajuda naquele processo que nós falamos anteriormente, a percebermos o que é importante e o que não é importante aqui na Terra. Então, quando nós chegamos do outro lado, como diz um outro autor, esse autor dessa vez inglês, que também na mesma época de André Luiz escreveu um livro contando detalhes do mundo espiritual, para que esse conhecimento não ficasse restrito aos brasileiros, Também foi escrito um livro pelo padre desencarnado Robert Benson, que viveu na Inglaterra no século XIX e desencarnou no início do século XX, ainda muito jovem. E no ano de 1954, ele escreveu, através do médium Antônio Borgia, um livro chamado A Vida no Mundo Invisível.
onde ele relata a chegada dele do outro lado e conta todos os detalhes de tudo que ele lá encontrou. E ele dizia o seguinte: a minha tarefa, depois de um certo tempo, era vir à Terra ajudar as pessoas que estão no processo de desencarne, ou dissolução, como ele diz, né? O livro é muito direcionado para os espiritualistas, então esse livro se tornou uma referência para os espiritualistas aqui nos Estados Unidos. E possivelmente na Inglaterra também. E ele diz que ao realizar o trabalho dele de resgatar essas pessoas, é muito triste que muitos desses espíritos são muito gratos a ele pelo trabalho que ele executa. Mas que muitos, ao desencarnarem, sequer têm noção da presença dele. E, tristemente, ele observa aqueles espíritos se encaminharem para regiões difíceis, sem sequer notar a ajuda que está sendo oferecida. E ele diz, pelo simples fato, pela simples ignorância, de que as religiões da Terra não ensinam às pessoas o que elas vão encontrar após o desencarne. E isso é muito triste, porque é a maioria. As pessoas, conforme o relato desse padre desencarnado, e ele visa muito essa questão porque ele era um padre que escreveu contra as manifestações espíritas no início do século XX. Ele diz que é muito triste ver que a maioria das pessoas chegam do outro lado sem qualquer conhecimento da vida espiritual, porque as religiões não ensinam para elas o que elas irão encontrar do outro lado, né? Agora, é claro, como nós estamos colocando essa questão aqui, inclusive eu peço até desculpa a vocês se tem alguém vindo pela primeira vez e eu esteja aprofundando muito nessa questão, mas isso é porque quando eu tomei conhecimento dessas questões, na minha vida fizeram diferença. Então a gente quer tocar no assunto e passar adiante, claro, né? Logicamente que não é somente o conhecimento espiritual que vai nos levar a situações melhores após a desencarnação, né? Mas, principalmente, o tipo de vida que nós temos aqui na Terra, o tipo de padrão mental em que nós nos situamos, o tipo de vibração em que vivemos, né? Portanto, os Espíritos nos dizem que nós queremos ir para determinado lugar, é uma escolha nossa, basta que a gente case a nossa vibração com a vibração daquele local, né? Através da nossa vida, né? A gente fala, mas como? Como é que a gente vai fazer isso nesse mundo tão tribulado e tão difícil, casar as nossas vibrações com a vibração de um lugar elevado? Existem coisas simples que são possíveis ser feitas no decorrer do nosso dia a dia, e que normalmente a gente às vezes são palavras contraditórias, mas vamos pegar o às vezes, né? Os às vezes a gente simplesmente não presta atenção nisso. Por exemplo, nós não temos condição de viver aqui na Terra sem ter maus pensamentos, não é mesmo? Os maus pensamentos, eles vêm à nossa mente o tempo todo. Às vezes são pensamentos sobre sensualidade, às vezes são pensamentos sobre inveja mesmo, às vezes são pensamentos sobre raiva, sobre mágoa, sobre rancor, algum tipo de pensamento que nos trazem uma vibração baixa e que nos coloca numa situação menos feliz, né? Quer dizer, nós não podemos impedir que esses pensamentos cheguem à nossa mente, mas nós temos, qualquer pessoa encarnada tem condição de mudar o padrão mental assim que percebe que esses pensamentos estão vindo. Opa, eu pensei nisso. Deixa eu colocar um outro pensamento no lugar disso, né? A gente tem condição de fazer essa troca de padrão mental em qualquer momento. Quando estamos no meio a um acesso de cólera, por exemplo, de uma fúria no trânsito ou em casa, né, que são os lugares que a gente mais se sente livre para externar os nossos monstros interiores, a gente pode naquele momento perceber, não, deixa eu mudar a forma de expressar isso, deixa eu mudar o meu padrão vibratório, o meu padrão mental, deixa eu repor, né, replace esse pensamento com um pensamento diferente. E então eu posso sair. Existe aquele ditado que vocês devem estar cansados de ouvirem que dizem: nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça,
ou os abutres, né? Mas nós podemos impedir que eles pousem e façam ninho nas nossas cabeças. Então nós podemos mudar esse padrão. Qualquer um de nós pode se instruir espiritualmente. Isso é uma coisa que nós podemos fazer, está à nossa disposição, né? Qualquer um de nós pode nos encaminhar a nós mesmos para algum tipo de educação espiritual. Quer dizer, são coisas práticas e simples que nós podemos fazer na nossa vida. Não há nada de complicado. Não é um mistério, não é necessário rituais, não é necessário confessarmos-nos que estamos entregando a nossa alma para isso ou para aquilo, ou aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Não é necessário esse tipo de atitude para que possamos começar a construir um futuro melhor para nós aqui na Terra. São através de coisas simples. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. São as coisas simples que vão criando, né? São atitudes simples de nossa parte, como a atitude daquele doente da passagem de Jesus. Simplesmente tomou a sua responsabilidade, a sua cama, se ergueu e caminhou. É uma decisão nossa. Ou seja, o lugar para onde vamos após o desencarne é uma decisão que não é tomada no momento do desencarne, mas durante a nossa vida, quando nós decidimos o tipo de vida que nós queremos levar. Essa frase seria importante que a gente tivesse sempre em mente. E então, finalmente, nós chegamos ao centro espírita, muitas vezes em busca de ajuda. Não é mesmo? Semana passada, um palestrante da nossa casa dizia que a maioria de nós vem ao centro espírita por necessidade. Alguns vêm por curiosidade, mas a maioria de nós vem por necessidade. Muitos, após receberem a ajuda que buscam, se vão. Outros acabam se empolgando com a doutrina e ficam. E ficam para colaborar, para ajudar aqueles que vêm atrás e que também vêm buscando o mesmo tipo de ajuda que nós viemos. E aí a gente percebe o seguinte nessa questão. Nós poderíamos não vir ao centro espírita e ficarmos em casa ouvindo essa palestra, por exemplo, no YouTube. Existem palestrantes no YouTube muito mais graduados, muito mais capazes, muito mais inspirados e competentes do que nós. Nós poderíamos, com simples pesquisa, percebermos ou descobrirmos palestras maravilhosas no YouTube que vão fazer muita diferença em nossa vida. Mas uma coisa que nós não vamos encontrar na internet, eu vou dizer para vocês agora, é a vibração do ambiente onde nós estamos. Quando nós viemos ao centro espírita, nós encontramos um local preservado. E nós perguntamos, preservado de quê? Vejam que algumas pessoas pessimistas dizem que quando nós viemos para a casa espírita, nós vestimos uma máscara em que nós agimos como se nós fôssemos todos santos. Eu gosto de ver essa situação de uma forma diferente. A forma como eu vejo quando nós cruzamos aquela porta de entrada do centro espírita, nós deixamos atrás as nossas preocupações. Nós deixamos para trás a nossa competitividade. Nós deixamos para trás os nossos interesses materiais, de toda sorte. Nós entramos aqui nesse ambiente com a mente focada no espírito, em aprender, em colaborar e estar aqui com o simples objetivo de uma convivência fraternal. Não é mesmo, gente? Então vocês imaginam um local onde todas as pessoas entram com esse tipo de vibração. O ambiente desse local, ainda adicionado pela espiritualidade superior que vem para atender às necessidades de cada um, ainda trazem as suas vibrações, né, e as suas energias, fazendo com que o ambiente se torne ainda mais de vibrações positivas. Imaginemos esse local, espiritualmente, vibracionalmente. Então, quando entramos naquela porta para assistir uma palestra, nós não estamos simplesmente ouvindo uma palestra. Nós estamos mergulhando num ambiente de vibrações salutares, onde o nosso coração mais aberto, a nossa mente mais aberta, ela é capaz, ou ela dá a condição de que possamos receber coisas que nós nem esperávamos,
coisa que acontece aqui no salão, durante a palestra, e que nós nem percebemos porque acontece no nível espiritual, né? Então nós viemos ao Centro Espírita buscar essa ajuda e nós não conseguimos imaginar o quanto de ajuda nós recebemos aqui. Pelo simples fato, aliás, um processo que começou pelo simples fato de uma decisão que nós tomamos de vir até aqui, de nos mexermos, né? É claro que nós estamos falando aí não somente do Centro Espírita, mas todos os núcleos espirituais em que tenham o mesmo objetivo e que as pessoas vão com o mesmo objetivo, né? Imagina se a gente pudesse expandir esse núcleo, né, de luz que nós temos aqui para toda a humanidade, né? Que pudéssemos no planeta termos essa mesma vibração que nós temos dentro de uma casa espírita. Tem um jeito de fazer isso. Eu vou falar para vocês em poucas palavras no tempo que nos resta. Quando nós chegamos na casa espírita, nós vamos perceber de imediato que os espíritas falam muito, são muito faladores. Vocês já devem ter percebido isso. Se vocês fazem uma pergunta ao espírita, sejam preparados para ouvir uma palestra. Até nas orações nós fazemos palestras. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas por que isso? Não é porque a gente se torna tagarela, não. É porque o espírita estuda muito. As nossas reuniões de estudo aqui, elas são semanais e são várias vezes por semana. Então, é muito estudo. Se nós nascemos espíritas, então, como eu tive o privilégio de nascer, a gente estuda a vida inteira, porque nunca para. Cada vez que a gente pega o livro para estudar de novo, a gente já expandiu a nossa consciência, a nossa forma de ver a vida, e aí a gente lê um novo livro. Parece que aquele livro tem um outro significado para a gente, porque a gente já está num outro patamar. Então a gente estuda muito, então por isso a gente quer passar isso para adiante. É como um bolo gostoso que a gente tem e a gente quer distribuir fatias com as outras pessoas. Mas aí, a gente, nesse processo, a gente fica querendo mudar o mundo. A gente começa a querer mudar as pessoas que estão à nossa volta. Algumas pessoas nos ouvem, principalmente os nossos familiares, alguns deles, alguns amigos. Eles nos ouvem com paciência e às vezes até gostam do que a gente está dizendo e nos acompanham até a casa espírita. Mas a maioria vai nos achar um pouco chatinhos de estar falando demais. Mas a nossa vontade de mudar o mundo é tão grande que a gente quer falar para as pessoas o que a gente aprendeu. A gente quer contar, a gente quer explicar, né? Mas aí, nessa situação, e a gente fica nessa agonia. Mas existe, graças a Deus, existem os nossos amigos espirituais que vieram antes da gente, passaram pelos mesmos processos que nós estamos passando e nos deixaram as suas experiências. E eles dizem para nós a respeito desse assunto. Se você quer mudar o mundo, comece a mudar você mesmo. E esse trabalho é bem possível de ser feito. Como Gandhi diz, né? Deixou pra gente aquela frase maravilhosa. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Dessa forma a gente vai ser esse ponto vibratório de luz lá fora que existe aqui dentro. Aí quando nós formos a maioria, não espíritas necessariamente, mas pessoas conscientes, pessoas que estão trabalhando pelo bem, pelo amor, pelas boas causas. Quando nós somos a maioria, talvez até já sejamos, mas só ainda não tomamos ainda uma atitude de nos expressarmos como tal, né? O mundo será bem melhor do que é hoje. Então essas são as reflexões que nós deixamos para vocês. Espero que a gente possa pensar sobre isso no nosso dia a dia. E eu quero agradecer à direção da casa pela oportunidade de ter retornado aqui depois de tantos anos, né? Ver esse local novo, está bastante bem bacana, bem cozy, né? E agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a vocês todos que vão em paz.